Olá, graça e paz. Vamos meditar juntos acerca da imortalidade da alma e da ressurreição. Um assunto super importante para todos nós. E eu quero ler aqui um trecho das Escrituras que nos ajudarão a meditar nesse texto. É uma palavra de Jesus que nos diz: e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Lucas 20, 37 e 38. Então vamos lá, vamos falar sobre a imortalidade da alma. Essa é uma doutrina cristã que, através dela, nós podemos compreender que a alma humana ela foi criada por Deus com característica imortal, de modo que o ser humano, após o seu falecimento físico, a morte do corpo, a sua alma permanece viva, consciente, com a sua identidade e com as suas memórias. Segundo as Escrituras, a alma humana ela vai para um lugar espiritual após a saída do corpo físico. Então, essa doutrina da imortalidade, ela sem dúvida é a base para a ressurreição. Então, podemos sim afirmar pelas Escrituras e desde os primeiros pais da igreja que faziam também essa mesma afirmação. Após a morte, a pessoa ela sai deste mundo, do seu corpo físico e está em um lugar espiritual, consciente totalmente da sua pessoa, das suas memórias, com a sua identidade pessoal. Nós não podemos deixar de entender dessa maneira, pois é a base da ressurreição. O que é a alma? A alma é, de fato, o homem interior, como o próprio Novo Testamento diz, o homem interior. A alma é onde está todas as nossas características, toda a nossa identidade pessoal está na alma e não no corpo. Ao deixar o corpo, a alma carrega toda essa identidade. Então, essa é a doutrina que realmente diz respeito à imortalidade do ser humano. O trecho lido aqui diz respeito a isso, né? Que para Deus todos estão vivos, porque todos realmente estão em um lugar espiritual. Então, agora nós podemos pensar na ressurreição. Sem a doutrina da imortalidade da alma, a ressurreição ela não é uma realidade e ela não tem sentido. Mas eu quero ler um outro trecho que nos diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 16 e 17. É porque havia pessoas que negavam a ressurreição de Jesus. Então, se Jesus não ressuscitou, também não haverá a nossa ressurreição. E lembrando que a ressurreição é o centro da doutrina cristã, porque Jesus ele veio e morreu e ressuscitou para dar-nos a vida eterna. A vida eterna está no centro do cristianismo, né? Então, a ressurreição, o que é? A ressurreição é a reunião dessa alma imortal que está no lugar espiritual a um novo corpo. Segundo o capítulo 15 de Coríntios, que é um capítulo que fala sobre a morte, será um corpo de glória. Então, a nossa alma imortal reunida a um corpo de glória. E é claro que há uma identidade da alma com o corpo. Não há dúvida quanto a isso. A ressurreição, ela inaugura a última etapa da obra total de redenção. Porque a partir da ressurreição, que vai acontecer através da volta de Jesus,
acontece a glorificação, que é a última etapa da obra de redenção, quando a redenção atinge inclusive o corpo humano corrompido, né, pelo pecado e pela morte. Então ele será glorificado, um corpo onde a alma imortal estará reunida para uma vida eterna, sem interrupção, sem a existência da morte. Então, haverá também esta identidade da alma com o corpo. As pessoas sempre perguntam, né, se nessa eternidade descrita pela Bíblia, nós teremos essa mesma memória de hoje, vamos lembrar dos eventos da nossa vida? Certamente que sim. Obviamente, porque a identidade ela não pode ser arrancada. Se não houver essa nossa identidade, então não seremos nós. Portanto, haverá sim. Mas as lembranças que nós julgamos como ruins, elas não poderão interferir numa vida totalmente redimida. Eu quero concluir esse nosso pensamento aqui lendo um trecho muito especial. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembra das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. Quem disse isso foi Irineu de Leão, um dos pais da igreja. Ele viveu no 2º século na cidade de Esmirna. Pensa nisso e busquemos mais compreensão sobre o assunto. Deus os abençoe.